Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou nesta encarnação e também não vai encerrar nela, não. Estamos na metade do caminho, então precisamos apressar o passo, retirando, como bons jardineiros que somos, o inso do nosso coração, os vícios, defeitos e toda a negatividade que tem lá. E para fazer isso, diariamente nós estamos aqui juntos. E nossa reflexão de hoje se baseia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Vou repetir. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo nos lembra que é uma atitude muito perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em pleno serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho no coração aparece. O discípulo prudente, ele alimenta a confiança sem se exaltar. Se revela corajoso sem ser metodiço. Reconhece a extensão das suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, que é o Senhor, que é o Mestre Jesus. E olha, não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem na fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com seu espinho ignorado no recesso do ser. Eu faço uma pergunta: por que assumir a posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Mestre, o único, foi Jesus, porque era espírito puro. Já tinha feito toda a evolução possível na carne, tinha sob sua responsabilidade a condução dos destinos da Terra, bem como a sua criação. Ele sim, pode-se dizer que é mestre. Nós, eu digo brincando que ainda somos aprendizes de feiticeiro. Nem feiticeiro ainda somos. Então, não é justo que nos acreditemos ser o ó do Borogodó. E tem muita gente que se vê assim, né? Com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da verdade, se acha infalível, se acha perfeito, como se fosse o Mestre Jesus. Coitado, não é assim? Pois é. Vamos lembrar de Paulo, que esteve com Jesus pessoalmente. Jesus o encontrou às portas de Damasco. Paulo caiu no chão cego,
porque a luz de Jesus era tão grande que o cegou, mas o próprio Jesus indicou a ele que fosse em busca de Ananias para ter a visão recuperada. E realmente aconteceu. Então, Paulo, no espírito que já tinha feito grandes conquistas, simplesmente trocou de lado. Deixou de ser perseguidor para ser um divulgador de Jesus. E dentro da minha pobre visão, dentre os apóstolos, pelo menos o que teve a visão universalista dos ensinos do Cristo foi Paulo. João era todo amor, mas Paulo era aquele trabalhador infatigável que passou um período estudando os ensinos do Mestre, depois foi a Jerusalém, pediu a autorização dos apóstolos, humildemente, e saiu pelo mundo a divulgar o cristianismo. Se hoje nós estamos aqui falando a respeito de Jesus, nós devemos isso a Paulo, que iniciou um movimento que se espalhou pelo mundo. E então, ele deve servir de exemplo para nós. Porque ele lutou contra o orgulho, contra o egoísmo e contra si mesmo. E para que não se achasse maior do que era, tinha um espinho no coração. E esse espinho, né, era o quê? Era ainda seu orgulho, seu egoísmo, que ele tinha que manter presos dentro do coração para que não atrapalhasse o seu trabalho. Então, ele lutou, ele trabalhou para levar o evangelho às pessoas, foi injuriado, ridicularizado, não teve problema. Sofreu pelo evangelho. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que não se exaltasse na divulgação dos ensinos do Mestre Jesus. Que ele sirva de exemplo para nós, porque nós, ainda bem menores do que Paulo, muitas vezes nos achamos que somos o top, o super médium, o super palestrante, o super trabalhador. Não. Somos somente um grão de areia na engrenagem do universo, que pode colaborar e que tem que ter cuidado para não resvalar ladeira abaixo. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.